Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Lazier Martins. E o nosso tema é praticamente, vamos dizer assim, a atuação parlamentar, porque nessa semana em que a gente grava esse programa, dois momentos importantes para o senador. O primeiro, na Comissão de Constituição e Justiça, aqui do Senado Federal, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que altera os critérios não só de escolha, como de permanência dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar por aí, depois a gente fala, porque o senador também é autor de uma audiência pública que foi realizada hoje aqui no plenário do Senado para tratar de um assunto importante, o Zika vírus. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Se depender do senhor, os critérios para a composição do Supremo Tribunal Federal mudam. Não é isso? Bom, Tânia, em primeiro lugar, prazer em estar aqui de volta. Fazia tempo que eu não era convidado. Não, é porque eu também estive fora. Ah, então o que foi por depende isso. de mim, hein, gente? Sim, não fui eu, não. Então fique, Então tá fique mais tempo aqui, então. Bem, desde a minha época de campanha eleitoral, e bem antes, como jornalista, e advoguei durante uma certa época, eu sempre fui inconformado e resignado com o modo de se compor a Suprema Corte do Brasil. Porque se a gente estuda, está na Constituição, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Agora eu sempre me pergunto, mas que independência é esta se um dos poderes tem que ficar esperando pela indicação de nomes do outro poder, que é o executivo? E esse outro poder às vezes leva meses. No caso do ministro Joaquim Barbosa, foram 9 meses depois da aposentadoria. Aí fica uma das duas turmas do Supremo trabalhando com apenas 4 ministros, o que várias vezes deu empate, e tendo dado empate, tiveram que baixar em diligência, até que um dia houvesse o outro ministro para poder, então, levar adiante o julgamento. Não apenas isso. Pelo sistema atual, e é parecido com os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos eles são muito rigorosos nas sabatinas, e aqui não. Aqui há uma única exceção na história do Brasil, na época da República, se rejeitou a indicação de um ministro. Foi na época de Barata Ribeiro, logo no começo da República, porque ele era médico, não era bacharel. No mais, sempre se aprova o nome indicado pela presidência da República. E a gente sabe que a presidência da República, quando indica o ministro para a Suprema Corte, ele investiga, pesquisa para ver quem é que vai indicar, se tem afinidade ideológica, partidária, etc. E isso significa, queiram ou não, um aparelhamento do Poder Judiciário. Esse é outro ponto. Então, demora, Joaquim Barbosa levaram 9 meses. Segundo ponto, é aparelhamento. De outra parte, nós temos ministros hoje no Supremo que são vistos, esse ali simpatiza com o FHC, porque foi nomeado pelo FHC. Esse aqui foi nomeado pelo Lula, foi advogado do Zé Dirceu. Ora, isso é muito desagradável, isso compromete a credibilidade. Eu até não estou dizendo que não mereçam confiança, mas sempre gera uma pequena ou média margem de desconfiança. Então vamos acabar com isso e criar um sistema em que o presidente da República não nomeie, mas ele receba indicações de uma comissão especializada de juristas. A minha proposta é que sejam 7 membros: presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente do Superior Eleitoral, presidente do Superior do Trabalho, presidente do Superior Militar, procurador-geral da República, presidente do Conselho Federal da OAB, 7. Ou seja, dentro do Poder Judiciário. Sim, gente da área jurídica, que conhece, os ministros dos tribunais superiores, que a toda hora recebem dos estados recursos, onde eles vão ler a competência, a cultura jurídica dos desembargadores. Eles sabem onde estão no Brasil os grandes juristas, por exemplo, têm condições de escolher e apontar para virem para a Suprema Corte. Juristas na acepção da palavra, conhecedores do direito. Aí me contestam, mas o Supremo é um poder do judiciário político e jurídico. Ora, mas nós estamos vivendo, Tânia, uma época não apenas de desvirtuamento da política, de desmoralização da política. A população, hoje em dia, rejeita
falar sobre políticos e políticos e, lamentavelmente, colocam todos no meu saco, generalizam. Mas nós temos que tratar de fazer essa depuração. Ora, então está na hora de sermos um pouco mais jurídicos e menos políticos, porque a política no Supremo não é bem aceita, não é confiável, é antipática, etc. Então, tudo isso é abraçado pelo projeto de lei que encaminhei. Teve a brilhante relatoria do senador Antônio Anastasia. No mesmo projeto está embutido aí um prazo, não mais a vitaliciedade. Eu ia perguntar sobre... O bom de entrevistar jornalista é que a gente nem precisa se meter, mas essa era uma pergunta que eu tinha para o senhor. Teria um prazo a partir de agora, A minha proposta é um prazo de 10 anos. Por quê? Perdão, porque hoje em dia nós temos ministros que vão ficar mais de 30 anos. Uhum. Eles poderão ser presidente do órgão 2 vezes, não é? Então, não há oxigenação da jurisprudência. E o mundo está vivendo uma rapidez vertiginosa com as novas tecnologias. E são acontecimentos novos, inovadores. A vida vai mudando muito rápido. E aí ficam os ministros na justiça 30 anos. Então, por isso eu proponho que haja uma renovação a cada 10 anos. Cada ministro tem um prazo de 10 anos. Afinal, para ser ministro, ele não vai perder emprego. Depois ele vai continuar a ser professor, ou pode advogar, não é? Ele tem alternativas. E convenhamos, ser ministro do Supremo é uma honraria, é um destaque extraordinário. Não precisa transformar aquilo num emprego para o resto da vida. Certo. Como é a aceitação dessa proposta de emenda à Constituição? Qual a expectativa do senhor para a tramitação desse assunto? Bom, na comissão foi bem, né? Foi uma aprovação boa. Agora vamos para o plenário. Vai haver contestações, claro. Tem um senador que me disse, não, mas isso aí vai permitir que panelinhas da área jurídica, foi a expressão que ele usou, se estabeleçam no STF. Escolham o que eles querem. Mas eu não entendo como é que vai haver, se os que vão escolher são da área jurídica e o que nós queremos no judiciário é gente que entenda de direito, que tenha experiência. E são 7 que vão escolher e vão mandar para a presidente da República, que vai continuar, a presidência da República vai continuar participando, vai pinçar, vai retirar um nome da lista tríplice e vai mandar para o Senado. E o Senado terá condições de avaliar se está se formando, não é, uma confraria jurídica, puramente jurídica e nada de político. Isso o Senado avalia. Essa é a função da sabatina que o Senado tem que realizar, não é isso? E onde o Senado tem que participar, fazendo perguntas, e não... Homologando, escolha. Fazendo mais elogios, não reprova ninguém, não é? Nos Estados Unidos, tem ministro que levam meses indicado, sendo submetido às entrevistas pelos senadores. Aqui não, o candidato chega ali, Fachin foi a exceção. Foram 13 horas de sabatina, porque foi muito contestado, porque tinha aparecido em vídeos fazendo campanha para a dona Dilma. Então, este foi rigorosamente sabatinado e acabou sendo vencendo por sua cultura jurídica. Mas os outros aí passam 1 hora e meia, vão embora, são ministros, sem problema. É isso. Isso vai mudar, então, no que depender da sua proposta de emenda à Constituição.